Em primeiro lugar, eu queria naturalmente saudar todos os presentes, depois agradecer o convite que me foi feito para, com todos vós, refletir um pouco sobre sistemas de governo e, de alguma maneira, focar isso, embora penso que nós podemos fazer isso até com vantagem na altura das perguntas, sobre o sistema de governo português, porque o conhecem, apesar de tudo, melhor e daí podemos tirar casos e experiências. Mas queria, obviamente, saudar a mesa. Saudar o Carlos Coelho, com quem trabalho, enfim, não vou dizer diariamente, mas semanalmente, e que é, sem dúvida, eu ia dizer a alma mater, mas talvez seja melhor dizer a alma pater da Universidade de Verão. Cumprimentar também o Simão Ribeiro, presidente da JST, cumprimentar o Nuno Matias, que está presente, e, enfim, ter ali uma palavra muito especial para o Duarte Marques e para o Pedro Esteves, que são as duas pessoas com quem eu trabalhei e trabalho no Parlamento Europeu diretamente e que fazem muita ligação ao partido e, em particular, à JSD também, porque eles próprios também têm o seu ADN marcado na JSD e, já agora, nas Universidades de Verão. Feita esta introdução, enfim, que não exclui outras pessoas que aqui estão, que eu conheço muito bem, mas senão passaria os meus 30 ou 35 minutos de intervenção inicial a falar sobre isso. O que é que eu lhes queria aqui deixar em primeiro lugar? E, portanto, fazer um intervalo, eu diria de 20, 25 minutos, depois viremos para a atualidade, mas de 20, 25 minutos sobre um intervalo, um parênteses sobre a atualidade política, sobre o mundo em que nós vivemos hoje. Porque aquilo que eu queria que cada uma de vós percebesse, é que para nós chegarmos às democracias que temos hoje, a um sistema presidencial como tem os Estados Unidos, a um sistema parlamentar como tem, por exemplo, o Reino Unido, ou a um sistema semipresidencial como tem a França e que inspirou largamente o sistema português, são precisos séculos e séculos e séculos de história da civilização ocidental. E é muito importante ir a essas raízes, também por razões atuais. Porque aquilo a que nós estamos a assistir neste momento é que esses valores ocidentais, esses valores da civilização ocidental, estão postos em causa. E, portanto, nós temos que ir às raízes. E a primeira coisa que eu lhes queria dizer é o seguinte. Estamos em 2015 e cumpriram-se agora, em junho, julho, 800 anos sobre a aprovação de um documento fundamental para as democracias do Ocidente. Foi a Magna Carta de 1215. Aliás, este ano, 2015, comemoram-se duas coisas muito importantes. Uma muito importante para a democracia em geral, a Magna Carta, que é uma carta de liberdades dos senhores feudais, dos barões, dos aristocratas, se quisermos assim, contra o rei, em Inglaterra. O rei João Sem Terra, que é o príncipe João do Robin Hood. Portanto, não sei se conhecem, não é, a história de Robin dos Bosques, mas há o príncipe João, que depois de ser príncipe veio a ser rei, e ele é que é o homem que assina a Magna Carta, em 1215. E há uma segunda data muito importante para nós, que se cumpriu, aliás, esta semana, que é a tomada de Ceuta, 600 anos, a tomada de Ceuta, que é o início da expansão portuguesa e, portanto, da afirmação de Portugal como um país, uma identidade, um Estado até, diria eu. Mas, porquê é que é importante perceber isto? É que, na Idade Média, que a maioria das pessoas que aqui está julga que é a idade das trevas, das bruxas e das fogueiras, e que são 1000 anos de regressão histórica, e que são 1000 anos horríveis em que as pessoas só via coisas terríveis, toda a gente vivia muito mal. Na Idade Média, nenhum rei tomava decisões fundamentais sem ouvir o Parlamento. No caso da Península Ibérica chamavam-se as Cortes, no caso da França chamavam-se os Estados Gerais, no caso da Inglaterra chamava-se o Parlamento, porque era o sítio onde se parla, isto é, onde se fala. E onde estavam representadas todas as classes sociais.
Por isso é que havia uma Câmara dos Comuns e uma Câmara dos Lordes. Toda a gente, estava no caso português nas Cortes, gente de todos os concelhos. Cada concelho que tinha um foral tinha 2 homens bons, quer dizer, 2 notáveis da terra, escolhidos pela terra, para os representar. E que decisões é que o rei tinha de submeter a essas cortes ou esses parlamentos? 2. E vão já ver como afinal as coisas não mudaram assim tanto. Aumento de impostos ou definição das penas. Ou seja, tudo que fosse matéria fiscal tinha de ser decidido pelas cortes. O rei não podia aumentar impostos, isto é, não podia sobrecarregar os cidadãos sem o consentimento dos representantes dos cidadãos. E o rei não podia definir novas penas, novos crimes. Isto é, pena de morte, que era bastante comum, penas de castigos físicos, que eram comuns na altura, multas, prisões e outro tipo de penas, por exemplo, proibições de exercer uma profissão, etc., sem isso ser aprovado pelas Cortes, pelo Parlamento, pelos Estados Gerais. Quer dizer, ou nos países de leste, na Alemanha, chamavam-se dietas a estas instituições. Portanto, a Idade Média, sob este ponto de vista, era uma idade de uma certa liberdade. Não havia um rei absoluto. Certo? Pronto. O que é que aconteceu ao longo do tempo? Os reis foram centralizando o poder e foram convocando cada vez mais raramente as cortes para tomar decisões. Isto foi evoluindo do século XI, XII, XIII até ao XVI, XVII. E quando chegamos ao século XVII, em França, o rei já tem o poder absoluto. O homem que faz isto é o primeiro-ministro do rei, que é o cardeal Richelieu, do Luís XIII, que todos conhecem também da história dos Três Mosqueteiros e do D'Artagnan. Os que não conhecem o D'Artagnan conhecem o D'Artagnan, e vai dar a mesma coisa. E a Julieta, essa tem o mesmo nome. Mas, portanto, o Luís XIII, através do seu primeiro-ministro, primeiro o Richelieu, que é o mais importante, e depois o Mazarin, ou Mazarino, vai concentrar todo o poder. Ao mesmo tempo, em Inglaterra, havia um rei que era escocês, que é o James Stuart. Quando morre Isabel I, que era a rainha virgem, como sabem, portanto, e que foi a grande rainha da concentração do poder, quando vem o Tiago I, porque a tradução de James não é Jaime, é Tiago. Eu podia aqui explicar isto, mas fica para as perguntas, se quiserem. Porque é que James deve ser traduzido por Tiago e não por Jaime? Mas para isso, enfim, à noite ainda era mais fácil, porque com um copo de álcool é muito fácil de explicar esta coisa. Mas fica para as perguntas. E então, este rei diz, vamos fazer em Inglaterra o que estamos a fazer, o que estão a fazer os franceses. Vamos acabar com o Parlamento. Vamos acabar com os tribunais independentes, que existiam também na Idade Média. Ele, entretanto, morre, o seu filho Carlos I sucede, e começa a haver uma reação inglesa fortíssima dos barões, dos cidadãos, dos burgueses, a quererem impedir isso. A ponto, vejam bem, quase toda a gente, não toda a gente, mas quase toda a gente nesta sala sabe que quando se dá a Revolução Francesa, 1789, passado 2 anos o rei é decapitado, e a Maria Antonieta também, a rainha. Mas em Inglaterra o rei foi decapitado em 1649, 140 anos antes. Porquê? Porque queria impor o absolutismo e não queriam. E até foi decretada a República. O Reino Unido foi uma república entre 1649 e 1660. Portanto, o que é que aconteceu em Inglaterra? O que aconteceu em Inglaterra foi esta coisa fantástica. É que aquilo que nós chamamos a Revolução Inglesa, que se dá em 1688, que é a continuação deste processo, são 80 anos de lutas entre os partidários do absolutismo e os partidários de manter o Parlamento antigo, ganharam os partidários do Parlamento antigo. Portanto, a Inglaterra era um país anacrónico. Não foi uma revolução, foi uma reação. Revolucionário no século XVII
era ter um rei absolutista que impusesse o desenvolvimento do país, que construísse estradas, palácios, academias de arte, academias de ciência, que foi o que fez o absolutismo francês e que deu origem ao iluminismo e ao movimento de grande desenvolvimento. Os ingleses mantiveram-se na Idade Média, por isso é que os ingleses ainda hoje têm um parlamento, que tem uma Câmara dos Lordes e uma Câmara dos Comuns. Muita gente diz que a Inglaterra é a mais velha democracia do mundo. É e não é. Porque um país que tenha um parlamento em que as pessoas são distinguidas segundo a família em que nascem, embora isto para a Câmara dos Lordes não seja verdade desde 97, mas foi assim até 1997, até 1998, mais ou menos. Portanto, até 2000, vamos dizer assim. Não é bem uma democracia. Certo? Sabendo que a Câmara dos Lordes, pelo menos até ao princípio do século XX, era a mais importante. Era a que tinha decisões mais importantes que a própria Câmara dos Comuns. Portanto, estão a ver que isto o que é que fez? Fez com que a Inglaterra, desde cedo, mantivesse um sistema parlamentar. O que é que fizeram as câmaras parlamentares da Inglaterra depois de terem vencido os reis que queriam impor o absolutismo? E aqui entramos nos sistemas do governo. Começaram a dizer ao rei, meu caro amigo, os seus ministros têm de vir ao Parlamento. Têm de vir ao Parlamento explicar as suas políticas. E o rei dizia, não senhor. Vocês legislam, fazem as leis, têm de aprovar os impostos, as penas. Era assim, mas o resto do governo sou eu que trato. Tenho aqui um primeiro-ministro e os ministros e eles tratam. Então nós vamos colocar um impeachment. Como sabem, o impeachment é uma instituição que existe nos Estados Unidos, existe no Brasil, tem-se falado agora muito no Brasil, que é para impedir um presidente, mas pode não ser um presidente, pode ser um ministro, pode ser até um juiz, pode ser um deputado, que por ter praticado atos criminais, corrupção, suborno, traição ao Estado, alta traição, coisas deste género, pode ser votado no Parlamento a sua remoção. É o impedimento, é o impeachment. O que é que fez o Parlamento inglês de inteligente? O Parlamento inglês fez o seguinte, se os ministros não vierem cá explicar a sua política, nós vamos pôr um impeachment contra eles. E o rei dizia, mas eles não cometeram crime nenhum. Nós consideramos que é crime não vir ao Parlamento explicar as políticas. E, portanto, quem define o que é crime e o que não é, somos nós. E foi assim que nasceu a moção de censura. Aquilo que nós hoje sabemos que é uma moção de censura, que é fazer cair um governo, foi desta maneira. Foi com uma chantagem, com uma instrumentalização, com uma manipulação. Havia uma instituição que era o impeachment só para 3 ou 4 casos, e eles, em vez de usarem para os casos de crime, passaram a usar-nos para os casos de política, de explicação política. Porquê é que eu estou a entrar neste detalhe? Porque é assim que nasce o sistema parlamentar. O que é o sistema parlamentar? É um sistema em que o governo depende do Parlamento. Há eleições para o Parlamento e do Parlamento sai um governo. E a todo e qualquer momento o Parlamento pode fazer cair o governo. Certo? E substituí-lo por outro. Sem eleições. Vejam bem. A senhora Thatcher, que era a senhora Thatcher, saiu do governo em 90, foi substituída pelo Sr. Major sem eleições. Houve uma demissão da Sra. Thatcher e criou-se um novo governo com base na mesma maioria, que era a maioria conservadora. O Sr. Blair deixou de ser primeiro-ministro e foi o Sr. Gordon Brown sem eleições. Porque o Parlamento tinha uma maioria e escolheu um outro primeiro-ministro. O Sr. Kohl, que é o Sr. Kohl, que fez a reunificação alemã, passou a ser primeiro-ministro, neste caso chanceler da Alemanha, que também é um sistema parlamentar, em 1982. E ele era do PPE, portanto, do nosso campo político, foi substituir um chanceler social-democrata alemão, portanto, socialista, trocaram um pelo outro, com um voto no Parlamento, em que o partido que estava no meio, que era o Partido Liberal, deixou de apoiar os socialistas e passou a apoiar a CDU alemã. Sem eleições. Portanto, o único partido que se manteve no governo 25 anos sem mudar foi o Liberal. Que, aliás, teve o mesmo Ministro dos Negócios Estrangeiros, que era o Sr. Genscher, durante 25 anos. Primeiro, com uma coligação
à esquerda e depois com uma coligação à direita. O que é que eu quero dizer com isto? O Parlamento é soberano num sistema parlamentar. Claro, dirão os senhores, mas isso não dá um poder enorme ao Parlamento e não enfraquece o governo? Não. Porquê? Porque nos sistemas parlamentares, e isto é muito importante para Portugal, que não é um sistema parlamentar, mas tem características parlamentares, nos sistemas parlamentares, o que é que acontece? O governo tem uma arma atómica, que é promover a dissolução do Parlamento. Promover a dissolução do Parlamento. Através do chefe de Estado. Pede ao chefe de Estado e este é obrigado, porque o chefe de Estado é a rainha, é o rei, ou é um presidente da República eleito indiretamente, portanto não tem competências próprias, não tem, é apenas um poder simbólico, é um poder de representação, e o primeiro-ministro pede para dissolver o Parlamento, e portanto, dissolvendo-se o Parlamento, há de novo eleições. E há um novo Parlamento. Como é que isto funciona, só para perceberem? Isto funciona como um duelo. De um lado está o Parlamento, do outro lado está o Governo. O Parlamento pode matar o Governo e o Governo pode matar o Parlamento. Porque o Parlamento pode destituir o Primeiro-Ministro com uma moção de censura e fazer cair o Governo. E o Primeiro-Ministro pode dissolver o Parlamento e com isso convocar novas eleições. Há uma diferença entre estes dois poderes. É que se o Parlamento faz cair o Governo, como eu lhes expliquei, pode haver um novo Governo com o mesmo Parlamento. Mas se o Primeiro-Ministro, através do chefe de Estado, faz cair o Parlamento, dissolve o Parlamento, ele é um bombista suicida. Porque cai o Parlamento, mas também cai o Governo. Porque, obviamente, com o novo Parlamento, novo Governo. Portanto, ele, no fundo, é um jihadista. Não é? Portanto, agora, isto é importante porque muitas vezes os deputados estão lá e eles, meus caros amigos, se os senhores não aprovarem este orçamento, eu não vejo outra solução senão ir para eleições. E isto faz com que haja um certo, digamos, balanço. Portanto, os poderes equilibram-se. Claro, quando há uma maioria absoluta de um só partido, as questões estão facilmente resolvidas. O Primeiro-Ministro tem tudo na mão. Mas quando não há maioria absoluta de um só partido, vejam o caso da Grécia, que também é um sistema parlamentar. Vejam o que se passou nestes últimos tempos. A situação é muito difícil. Não é? O que é que fez o Primeiro-Ministro? Já que eu não sou capaz, depois de levar a cabo as minhas políticas, vou propor a dissolução do Parlamento. E é o que vai acontecer com eleições a 20 de setembro. Com resultados que não sabemos quais vão ser, mas que, enfim, neste momento parecem bastante incertos. Isto é o nascimento do sistema parlamentar. Nasceu assim. O que eu queria que percebessem, amigas e amigos, porque é muito importante para nós todos, é que estes sistemas de que nós falamos não nasceram ontem. Não são coisas novas. Por exemplo, a preocupação com o orçamento, com as receitas, com as despesas, é anterior à criação dos próprios Estados modernos que nós conhecemos. Já na Idade Média era assim. Se um rei queria aumentar os impostos, não podia fazer livremente. Durante o período absoluto, podia. Mas isto é século XVII, XVIII. Não é 11, não é 12, não é 13. Na nossa tradição ocidental, europeia, está íncita a ideia de que sempre que há medidas gravosas para os cidadãos, perda da liberdade, eventualmente até morte, ou castigos corporais, multas, todo o tipo de sanções graves, ou impostos, isto é, ataque ao nosso rendimento ou à nossa propriedade, tem de ser consentido por nós, através de uma lei geral num Parlamento. Agora, perguntam as minhas amigas e os meus amigos, mas então se a Inglaterra chega ao século XVIII e apesar de ter instituições antigas e anacrónicas, consegue com aquele expediente do impeachment desenvolver o tal sistema parlamentar que hoje é dominante em toda a Europa, é o sistema da Espanha, é o sistema da Bélgica, da Holanda, da Suécia, da Noruega, é o sistema da Itália, é o sistema da Grécia, é o sistema do Reino Unido, evidentemente, e, portanto, é o sistema da Índia, portanto, é um sistema amplamente divulgado, ou da Austrália, ou do Canadá. Porquê é que os Estados Unidos, que eram uma colónia do Reino Unido, da Inglaterra, que tinham uma tradição de grande cumplicidade com a Inglaterra, quando fazem a sua revolução, porquê é que eles optam por um sistema presidencial e não por um sistema parlamentar? É que é estranho. É estranho que a Inglaterra e os Estados Unidos, que têm tanta coisa em comum,
que às vezes até os divide da Europa continental. Fala-se de mentalidade anglo-saxónica, por contraposição à chamada romano-germânica, que é a continental. Como é que se explica que os americanos vão inventar um sistema que é o contrário do sistema que tinham os britânicos, que são, no fundo, os seus pais fundadores? Meus caros amigos, a questão volta outra vez sempre à questão dos impostos. O que é que acontece? Como em Inglaterra, os impostos eram definidos pelo Parlamento no século XVIII, certo? Já era certo que era o Parlamento, porque, entretanto, já havia moções de censura, já o governo dependia, o governo do rei já dependia do Parlamento. O rei estava a ser cada vez mais simbólico, já não tinha poderes efetivos, estava cada vez mais afastado da governação, tinha um primeiro-ministro que esse é que ia ao Parlamento explicar as políticas, etc. Quem aumentava e baixava impostos era o Parlamento britânico, certo? Pronto. Ora, nos anos 50 e 60 do século XVIII, nos Estados Unidos, havia uma guerra forte entre a França e a Inglaterra. A França dominava a Louisiana, por exemplo, cidades como Nova Orleans, o Quebec, no caso do Canadá, portanto não era pelos Estados Unidos, portanto na América do Norte, os franceses estavam presentes. E estavam presentes os ingleses, que eram bastante mais fortes. O que é que fizeram os ingleses a pedido dos colonos, isto é, dos britânicos, que estavam lá estabelecidos já desde há 100, 200 anos, a construir uma nova terra, mas que era uma colónia, naquele momento eram 13 colónias, dizem ao exército inglês, olha, venham para cá que nós temos que expulsar os franceses de vez. E então, o governo inglês mandou para lá uma armada fortíssima, tiveram uma guerra forte e expulsaram os franceses de todo lado. Naquilo que é hoje o território dos Estados Unidos. Como sabem, no Canadá não conseguiram expulsar do Quebec. Mas no resto expulsaram-nos de todo lado. Bom, mas as guerras ficam caras, certo? As guerras ficam caras. Logo, alguém tem de pagar as guerras. O que é que pensou o Parlamento Britânico? Pensou, agora que nós expulsamos os franceses, agora que os colonos estão numa terra muito mais rica que a nossa e são mais ricos, vamos subir os impostos dos americanos para eles pagarem o esforço de guerra que nós andamos a fazer. Bom, e os americanos disseram, não senhor, nós não podemos ter um parlamento onde não estamos representados a subir os nossos impostos. No taxation without representation. Não há tributação sem representação. Vocês estão aí em Westminster, mas está aí algum eleito nosso? Não. Estão eleitos do país de Gales, da Escócia, da Inglaterra, da Irlanda. Na altura não havia ainda Norte e Sul, a Irlanda era mais um reino dos britânicos. Estão todos sentados aí no Palácio de Westminster. Mas não está ninguém de Nova Iorque, não está ninguém de Filadélfia, não está ninguém da Virgínia, não está ninguém da Carolina do Norte ou da Carolina do Sul, não está ninguém de Rhode Island. Portanto, vocês estão a aumentar impostos sem que nós demos o nosso consentimento. E eles diziam, bem, mas nós é que somos o Parlamento, enfim, isto foi-se travando, e então os americanos disseram, nós vamos tornar independentes. E fizeram a guerra da independência. Claro que tudo se paga nesta vida. Quem é que veio ajudar os colonos americanos a travar a guerra da independência? Os franceses. Nomeadamente o Lafayette. O célebre general Lafayette. Não o homem dos armazéns Lafayette de Paris, certo? Mas o general Lafayette foi mandado pelo Luís XV e depois pelo Luís XVI para dizer assim, já que nós não ficamos com aquilo, eles também não vão de ficar. Agora vem a explicação do sistema presidencial. Porquê é que os americanos optaram por um sistema que é o contrário do sistema britânico? Em que há um presidente, o presidente é o governo, sozinho, é um órgão unipessoal, ele sozinho é o governo. Uma vez o Lincoln, portanto passados 100 anos disto, o Lincoln estava com todos os seus secretários, não é? Aquelas senhoras que hoje são, enfim, estava com o vice-presidente, com o secretário do Tesouro, o secretário da Defesa, o secretário de Estado, ou seja, os ministros, numa reunião. Estavam 14, vamos chamar ministros e secretários de Estado, o nome é secretários técnicos, e o presidente. E ele ouviu a opinião dos 14 sobre uma medida. E falou 1, 2, 3, até chegar ao 14º. E todos disseram não. E ele concluiu da seguinte maneira.
14 nãos, um sim, a moção está aprovada. Portanto, isto significa que o governo nos Estados Unidos é apenas uma pessoa. Não é um órgão colegial, como cá. É um órgão unipessoal. O resto são apenas colaboradores. A decisão é sempre, em última instância, do Presidente. E o Presidente não pode ser nunca, nem os seus ministros destituídos, não respondem perante o Parlamento. Porque o Presidente é eleito pelo povo. Logo, se é o povo que o elege, não pode ser o Parlamento a tirá-lo fora. E, por outro lado, o Presidente também não pode destituir o Parlamento, não pode dissolver. É aquilo que se chama um casamento sem divórcio. Portanto, eles têm de coabitar. O Presidente tem de viver com o Congresso e o Congresso tem de viver com o Presidente. Compreendem isto? Portanto, é um casamento sem divórcio. Claro, há o caso extraordinário do impeachment. Mas esse aí é mesmo a sério, não é como na Inglaterra. É preciso 2/3 da Câmara dos Representantes, mais 2/3 do Senado. Ora, isto são maiorias inatingíveis. E, portanto, nunca é possível destituir o Presidente. Aliás, não há nenhum caso de impeachment nos Estados Unidos. Há no Brasil, o caso Collor de Mello, em que ele foi destituído por impeachment. Mas nos Estados Unidos não há. Contra o Presidente. Porque nunca se conseguiu chegar aos 2/3. Houve casos de presidentes, por exemplo, o Nixon, que esteve para ser destituído, mas ele demitiu-se muito antes do processo começar. Portanto, assim que percebeu que o escândalo ia ter repercussões tremendas, o célebre Watergate, não é? Que é de 74, quando percebeu isso, demitiu-se e o assunto arrumou-se desta maneira. Portanto, agora eu queria só deixar aqui uma nota, que é para perceberem que isto está sempre ligado aos impostos. No fundo, estavam na costa leste, ali em Nova Iorque, em Boston, em Filadélfia, estavam a olhar para a Inglaterra. Do ponto de vista dos americanos, quem é que os estava a oprimir? Não era o governo britânico, não era o rei britânico, era o Parlamento britânico. Porque se a competência para aumentar os impostos é do Parlamento, o Parlamento é que é o opressor. E, portanto, para os americanos, criar um sistema parlamentar era criar um sistema em que íamos dar poder imenso àqueles que nos tinham feito mal. Portanto, a lógica é a inversa. Enquanto que na Europa os parlamentos eram considerados naturalmente os defensores dos cidadãos, nos Estados Unidos a lógica é que os parlamentos podiam agredir os cidadãos. Porque eles tinham aumentado impostos aos colonos americanos sem que eles estivessem lá representados. Não é? O célebre a ideia do imposto do chá, etc. Tudo isso deu origem à independência americana em 1776. Não é? Portanto, enfim, não vou entrar em detalhes históricos mais do que aqueles que já tenho entrado, que são muitos para uma aula tão curta quanto esta. Mas o que eu queria que percebessem foi uma reação americana à ideia de que o Parlamento pode ser opressor dos cidadãos. Isto, na Europa, é impensável. Até ao século XX, na Europa, toda a gente pensou sempre que o Parlamento defende os cidadãos. O governo ataca os cidadãos. Nos Estados Unidos era o contrário. Era o Presidente representa os cidadãos porque é eleito por ele. O Parlamento representa os Estados e representa as comunidades locais na Câmara dos Representantes, mas é perigoso. É tão perigoso que os Estados Unidos fizeram uma coisa. Criaram um Supremo Tribunal Federal com competência para fiscalizar a constitucionalidade das leis. O Supremo Tribunal Federal americano, que tem 9 juízes, pode fiscalizar a constitucionalidade das leis. Pode dizer, o Parlamento aprovou esta lei, mas esta lei vai contra os direitos fundamentais do cidadão. E, portanto, esta lei é nula. Ora, nós só conhecemos a experiência dos tribunais constitucionais na Europa, em rigor, a partir de 1929, mas, em rigor, só depois da Segunda Guerra Mundial. Só depois das atrocidades do nazismo e do comunismo é que os nossos sistemas democráticos começaram a criar tribunais, ou pelo menos um tribunal, que pode anular as leis do Parlamento. Os americanos têm isto desde 1789. Porque eles desconfiavam do Parlamento desde o início. Por isso eles são um sistema presidencial. Enquanto que nós dizíamos, não, o Parlamento nunca tomará uma decisão contra os cidadãos. Ele representa os cidadãos. Por isso, há aqui na Europa muitas vezes hostilidades relativamente aos tribunais constitucionais. Ainda ontem, ao jantar, tratavam dessa questão com o Luís Montenegro,
se há tensões, há uma certa hostilidade. Porquê? Porque na cabeça das pessoas ainda está aquela velha ideia do ADN dos nossos sistemas. Aquela velha ideia de que os parlamentos representam os cidadãos, representam tal vontade da maioria, e, portanto, nesse sentido, não devia haver um tribunal que possa travar isso. Isto para os americanos é a coisa mais natural do mundo. Porquê? Porque eles acham que os parlamentos podem, se atacarem os direitos fundamentais, devem ser travados. Nomeadamente a propriedade, a vida, a liberdade das pessoas. Vida, liberdade e património são, no fundo, os três valores principais para os americanos. São as declarações de direitos. E aqui tem dois sistemas. Claro que os senhores já sabem que os franceses são originais. E, portanto, os franceses eram bem. Um francês nunca podia ter um sistema inglês e muito menos um sistema americano. Nós conhecemos os franceses, não pode ser. Tiveram um sistema parlamentar muito tempo, funcionou sempre mal. Mal. Muito tempo, especialmente entre 1865 e 1957, tiveram a Terceira e a Quarta República e praticamente tinham governos todos os anos. Era um pouco como a Itália entre 1947 e 1992. Eram governos a cair a toda a hora, eram eleições a toda a hora, as coisas não funcionavam bem. E então há uma pessoa que eles chamam, que é o de Gaulle, o general de Gaulle, para resolver a crise argelina, a independência da Argélia, que era uma colónia francesa, mesmo em frente à França, do outro lado de Marselha, onde vivia 1 milhão de franceses. Alguns deles viviam lá já há mais de 100 e 200 anos. Mas, enfim, havia uma guerra colonial, era preciso resolvê-la, e chamaram o de Gaulle, que era o grande herói da Segunda Guerra Mundial Francesa, da Resistência, para ser presidente. E o de Gaulle disse, aliás, chamaram-no para primeiro-ministro. E o de Gaulle disse, eu sou primeiro-ministro de 6 meses, resolvo o problema argelino, mas tenho de mudar a Constituição. E fez um referendo para mudar a Constituição. E criou um sistema que é um sistema semipresidencial. O que é um sistema semipresidencial? É um sistema em que há características do presidencial e há características do parlamentar. Ou seja, o governo, por um lado, depende do Parlamento e, por outro lado, depende do Presidente. Portanto, é duplamente responsável. Ao mesmo tempo, é duplamente legitimado, porque tem a legitimidade do Presidente e tem a legitimidade do Parlamento. Ou seja, o Presidente é eleito diretamente como nos Estados Unidos e o Parlamento é eleito diretamente como nos Estados Unidos. O Governo sai do Parlamento, é certo, mas tem de ser nomeado pelo Presidente. E tanto o Parlamento como o Presidente podem destituir o Governo. Se o podem destituir mais ou menos facilmente, isso é que diz se o Presidente tem mais ou menos poderes. Mas há um poder fundamental que o Presidente tem sozinho e que não tem nos sistemas parlamentares nenhum chefe de Estado. É que o Presidente pode dissolver o Parlamento sem consultar o Governo para isso. Tem a chamada bomba atómica, que, aliás, em Portugal foi amplamente usada várias vezes já. E porquê é que ele tem essa bomba atómica? Porque ele é eleito diretamente. E, portanto, o facto de ele ser eleito diretamente, se ele tem legitimidade própria, ele é uma espécie de árbitro que, quando vê que há um impasse, um conflito que não tem solução, ele pode resolver o jogo dizendo agora para tudo e o jogo recomeça para a semana. Portanto, os senhores vão todos para os balneários, certo? E recomeça para a semana. E, portanto, pode interromper uma legislatura e dissolver. Pode vetar leis. Pode mandar leis aprovadas pelo Parlamento ou pelo Governo para o Tribunal Constitucional. Pode, naturalmente, tem depois poderes de nomeação. Por exemplo, no caso do Procurador-Geral da República. É uma proposta do Governo, mas tem de ter o acordo do Presidente da República e outros altos cargos desta natureza. Portanto, o Presidente tem o Conselho de Estado para reunir. Tem direito de enviar mensagens à Assembleia da República. Tem o tal poder da palavra. Portanto, tem muitos instrumentos. Tem o poder de escolha do Primeiro-Ministro, que normalmente é um poder que não é muito forte se os resultados forem claros, mas pode ser um poder muito forte se os resultados forem exigirem negociações muito delicadas. Portanto, tem estes poderes. É este o sistema que os franceses criaram. No caso francês, nós falamos num semipresidencialismo muito presidencial. O Presidente normalmente é o líder do partido maioritário. E, portanto, existe uma sintonia entre Presidente, a maioria no Parlamento,
e, portanto, há um presidente, um governo, uma maioria, é o sistema tipicamente francês. No caso, por exemplo, português, ou no caso finlandês, ou noutros casos mais fraquinhos ainda, o austríaco ou o irlandês, ou no caso, por exemplo, romeno, ou no caso, por exemplo, polaco, nós falamos de semipresidencialismos de pendor parlamentar. Isto é, o presidente é uma figura mais apagada. Por tradição. Porque pode aparecer um candidato. Ou pode aparecer um presidente. Que até exerça poderes fortes. Nós já tivemos um presidente que fez governo presidencial. Embora com outro texto constitucional. Ramalhianos fez 3 governos. O governo Nobre da Costa, o governo Mota Pinto e o governo Maria Luz Pinto da Silva. Nós já tivemos presidentes que recusaram a indicação de primeiros-ministros novos. O Mário Soares Filho em 87. O Ian já o tinha feito em 83, recusando o Vítor Crespo. O Mário Soares Filho recusando uma aliança entre o PRD, que era um partido ianista, o PCP e o PS na altura do Vítor Constâncio. Já tivemos um presidente como Jorge Sampaio, que dissolveu a Assembleia da República com maioria absoluta, quando o Santana Lopes era primeiro-ministro da coligação. E ele dissolveu, portanto, a Assembleia da República com maioria absoluta instalada. Portanto, os presidentes têm mais poderes, podem às vezes ser poderes mais fortes do que o que nós imaginamos. Mas sobre isto nós também podemos falar bastante depois, um pouco depois. Aquilo que eu lhes queria dizer é o seguinte. O calcanhar daqueles do nosso sistema semipresidencial é sempre esta ambiguidade, muitas vezes, entre o Parlamento e o Presidente. Se há uma maioria absoluta coesa, a questão está mais ou menos resolvida. Se ela não existe, existe uma grande incerteza e uma grande ambiguidade. E por isso é que agora, e eu estou, enfim, a entrar na reta final dos últimos 5 minutos, e queria vir aqui para a atualidade, porque eu quis dar-lhes, e sinceramente gostava de lhes dar, aqui também este espaço de cultura, porque uma universidade não é apenas um espaço para nós refletirmos sobre estratégias e táticas políticas. É um espaço de enriquecimento cultural. Universitas, abertura ao universo. Mas, claro, eu também sou um político. E não posso deixar de, a propósito do sistema político português, comentar também aqui a atualidade. Sobre aquilo que eu espero que vão ser os desafios que nós temos no próximo mês, no mês de setembro, que é um mês crucial. E eu queria lhes dizer que estou inquieto por 2 razões. E a primeira razão é esta. Eu tenho olhado para o discurso do Partido Socialista. Eu tenho olhado para o discurso de António Costa. E eu pergunto-me, todos os dias ao levantar-me, que quer António Costa para Portugal? Que ideia é que António Costa tem para Portugal? Que rumo é que António Costa tem para Portugal? António Costa não dá uma ideia do Portugal que quer. Ele quer que Portugal seja a Grécia, quer que Portugal seja a Escócia, ou quer que Portugal seja o Brasil, ou a Índia, como disse. Os novos Brasis e as novas Índias. É que não há um rumo, não há uma ideia para Portugal. Nós sabemos o que queremos. O nosso primeiro-ministro, o nosso partido, a nossa coligação já disseram aos portugueses muito claramente o que queremos. Nós queremos continuar no caminho em que estamos, que é saneamento das finanças públicas, credibilidade do país e crescimento gradual. Era muito fácil, digo-lhes eu que sou um político com alguma experiência, e especialmente olhar para muitas eleições que estão a ocorrer, estão a ocorrer eleições em todo lado. Era muito fácil fazer flores e foguetes para aumentar as percentagens nas sondagens nestes últimos 3, 4 meses. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos um crescimento sustentável. Nós queremos criação de emprego sustentável, mas nós não queremos voltar atrás. O que é que Costa quer do futuro? Eu não estou a falar do Costa do passado, isso nós sabemos todos o que foi o Costa no passado. Eu pergunto
O que quer o António Costa para o futuro? Qual é a ideia que ele trouxe? Eu só ouço falar sobre casos. Ou é sobre o metro do Porto, ou é sobre o Banco de Fomento, ou é sobre os fundos europeus. Mas ele não tem uma ideia para o país. Não diz que modelo é que quer. O que é que ele quer para o país? Diz que quer mais rendimento para as pessoas. Bem, isso queremos todos. Quem é que não quer mais rendimento para as pessoas? É que nós não enganamos ninguém. Nós dizemos, há sacrifícios que vão diminuir, mas vão ter de continuar. Não vão deixar de ser sacrifícios. Nós não estamos a mentir às pessoas. Nós estamos a dizer, hoje já há resultados, o desemprego está abaixo do que estava em 2011, quando Sócrates deixou o governo. Depois da crise tremenda que está, termos tido desemprego neste nível, isto é fabuloso. Nós estamos a crescer. É certo que é pouco, que é tímido, mas é consistente, é gradual. Portugal hoje é um país credível, é o exemplo apontado. O investimento está a crescer de uma forma sustentável. O consumo também vai crescendo e vai ajudando. Que modelo é que quer António Costa? Sabem qual é a impressão que eu tenho? É que António Costa, que era o presidente das taxas e taxinhas, quer ser o primeiro-ministro dos casos e casinhos. Não tem uma ideia. Não tem uma visão para o país. Não tem. Portanto, é o que eu vos digo, eu não vim falar do António Costa do passado. Já outros o fizeram aqui. E fizeram tão bem que não é preciso dizer mais nada sobre isso. Eu estou a dizer o que é que Costa quer para o futuro. Que futuro é que nos aponta Costa? Ele não sabe. Aqui alguém respondeu. Este senhor sabe que ele não sabe. E nós sabemos que ele não sabe. Segunda razão que me está a preocupar. E que me está a preocupar muito. Mesmo muito. Eu ontem ouvi, foi uma pequena frase, mas sabem que o António Costa tem um hábito que é interessante como comentador quando está na quadratura do círculo, mas que é muito nefasto quando se é líder político ou quando se é responsável político, que é estar sempre a ironizar, estar sempre a ridicularizar os outros. E então ontem, a propósito do Banco de Fomento, o António Costa tem esta pequena tirada. Fala-nos do Banco Bom, assim neste ar um pouco, digamos, de irrisão, um certo ridicularizar. Dizia assim, fala-nos do Banco Bom, fala-nos do Banco Mau, mas não nos falam do Banco de Fomento. E eu pergunto, como é que uma pessoa que quer ser Primeiro-Ministro de Portugal pode brincar desta maneira com o caso, como é o caso Espírito Santo? Como é que pode tratar este caso com esta leveza e com esta ligeireza? É que eu acho que António Costa não percebeu o que se passou no país. Muitos julgam que o que se passou no país foi apenas o saneamento das finanças públicas. Tornar as finanças públicas sãs, com saúde, salutares. E já não era pouco, era muito. Mas não foi apenas isso. Foi durante este governo. Não é obra deste governo. Não é mérito deste governo. Mas foi durante este governo que, pela primeira vez em Portugal, houve um ataque sério, profundo, consistente à corrupção e à promiscuidade. Reparem bem. Alguém acredita que se os socialistas estivessem no poder, haveria um primeiro-ministro sob investigação? Eu não estou a dizer se ele é culpado ou se ele não é. Haveria um primeiro-ministro sob investigação? Alguém acredita que o maior banqueiro do país estaria sob investigação e o seu banco teria passado pelo que passou se nós estivéssemos com um governo socialista? O governo não fez nada, isto é obra do Poder Judicial. Mas há uma coisa que é certa. O ar democrático em Portugal hoje é mais respirável.
Nós somos um país mais decente. E é isto que eu vos queria dizer, e digo com a autoridade de quem há 5 anos foi candidato à liderança do PSD contra Pedro Passos Coelho. É que Pedro Passos Coelho dá-nos confiança. E dá-nos confiança porquê? Porque um primeiro-ministro que, sabendo que a queda de um banco pode arruinar todo o trabalho que ele fez durante 4 anos, porque nós não sabíamos qual era o impacto da queda do Banco do Espírito Santo. Podia ter um impacto nos mercados que destruía o trabalho. Mas que, considerando que a justiça é independente e tem que fazer o seu trabalho, e que havia ali problemas gravíssimos, nada fez para impedir isso. Deixou a justiça correr, respeitou por completo a autonomia da justiça. É um primeiro-ministro que não nos dá apenas confiança nas finanças públicas, dá-nos confiança nas instituições, dá-nos confiança no sistema democrático. Meus caros amigos, este é um ponto crucial. Eu sei que todos gostam, incluindo o próprio Primeiro-Ministro, é de falar da diminuição do déficit, das contas públicas, do crescimento das exportações, mas nós temos que olhar também para este lado da saúde das instituições. São vocês, jovens, que dizem que os portugueses estão desinteressados da política. Mas como é que alguém se pode interessar pela política se não houver políticos que querem sanear o sistema? Que deixam o sistema funcionar? Reparem, isto é uma reforma extraordinária. Eu não ponho em causa a presunção de inocência. Eu não estou a acusar ninguém. Nós temos de deixar tudo isto funcionar. Mas o simples facto de, havendo suspeitas, haver uma investigação consistente relativamente ao grande poder financeiro ou relativamente ao poder político passado, isso é uma conquista para o país tão importante como ter recuperado as finanças públicas. É uma conquista decisiva para a decência, para a salubridade, para a respeitabilidade da democracia e das instituições públicas. Porque outros governos, eu posso garantir-lhes, até talvez com boas intenções, com receio das consequências do que poderia ser a credibilidade internacional do país, teriam tentado, de uma forma mais forte ou mais fraca, mais aberta ou menos aberta, impedir a ideia de escândalos e disto e daquilo. Teriam tremido com isso. E aqui houve mão firme. É certo que António Costa tem dito que não mistura a política com a justiça. Tem dito isso. Fica-lhe bem dizer. Mas há uma coisa que Passos Coelho tem. É que já demonstrou que não mistura a política com a justiça, porque já tem 2 ou 3 bons exemplos de que nunca misturou, nem deixa misturar, nem deixa que haja promiscuidade entre a política e a justiça. E há uma coisa que eu lhes quero dizer. Eu respeito imenso António Costa. Acho que é um homem com valor, sem dúvida, um cidadão dedicado, com certeza, com todo o empenho. Mas há uma coisa que eu lhe peço. Peço-lhe encarecidamente, quando falar destas questões, como a questão, por exemplo, do Banco do Espírito Santo, que não faça graças nem graçolas. Estão a afetar muita gente. Podiam ter posto em causa todo o nosso programa de ajustamento. E, portanto, são coisas demasiado sérias, que exigem demasiado de nós, que exigem verdadeiramente uma resistência, uma capacidade de determinação por parte do Primeiro-Ministro, por parte do Governo, por parte das equipas que são responsáveis. Exige de tal maneira essa capacidade, esse grau de confiança, que eu pedia que ele não brincasse com isso. Portanto, ficam com estas 2 perguntas. Primeiro, que ideia tem António Costa para o país? Que nós saibamos, até agora, nenhuma. Segunda, nós não nos limitamos a sanear as finanças públicas e a pôr a economia em melhor estado e em estado de crescimento. Nós também contribuímos para que se reforçasse a democracia e a decência no quadro das instituições políticas, das instituições públicas e das instituições financeiras que estavam na origem da crise. E o facto de nós termos respeitado essa autonomia do Poder Judicial, de não termos interferido, de não termos tido medo das consequências que isso tinha, é um crédito que está a favor da nossa coligação, do nosso governo e do nosso candidato a Primeiro-Ministro. E com isto estou disponível para todas as vossas perguntas e, enfim,
desejo que tenhamos agora um diálogo salutar. Muito obrigado.